Olá pessoal, vamos então dar continuidade para a nossa aula aí sobre o primeiro capítulo do meu livro, Ouse Fazer e o Poder lhe será dado. Ainda no primeiro capítulo, o segundo tema fala assim, medos e inseguranças. Então, eu gostaria de destacar esse trecho que eu acho muito interessante. Veja só, os medos e inseguranças só podem brotar numa mente fértil de incredulidade de alguém extremamente negativo. Uma pessoa que, mesmo vivendo uma vida de prazer e bem-estar, consegue constantemente criar problemas, crises e temores. Ela acredita que há algo de ruim sempre à sua espreita e que, quando menos esperar, será surpreendida com a dor e o sofrimento, tá? Pessoal, isso é muito sério, muito sério, muito sério, muito sério, muito sério mesmo, porque é, aquilo que a gente alimenta na nossa mente vira uma crença, né? E aquilo que vira crença determina o nosso comportamento e o nosso comportamento determina os nossos resultados, que são as nossas ações que produzem como consequência alguma coisa, que pode ser positiva ou pode ser negativa, né? Tudo vai depender da qualidade daquilo que eu alimento aqui dentro da minha cabeça, aqui na minha mente. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque infelizmente o mundo está cheio de pessoas negativas, né? Só um minutinho, deixa eu já deixar aqui em off, para nós não sermos interrompidos mais uma vez. Pronto aí. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós alimentamos, principalmente porque nós vivemos num mundo hoje que, infelizmente, o medo, né, a insegurança, o pânico, ele é utilizado como ferramenta de manipulação social, manipulação em massa, né? A gente teve aí a pandemia e o quanto que o pânico, né, o medo, a insegurança impede as pessoas de pensarem de uma maneira racional, de uma maneira lógica, né, de uma maneira mais coerente. E daí, quando a gente para de pensar e a gente começa a alimentar esse medo, essa insegurança, essas incertezas, esse caos, né? A gente começa, sem perceber, construir isso de fato na nossa vida, né? Tanto é que já lá na segunda parte, eu falo assim, ó, se alguém age buscando o sofrimento, encontrará o sofrimento, mas se alguém age buscando o êxito, encontrará o êxito. É a sua mente que determina a qualidade e entrega das suas ações, que assim direciona o resultado como uma consequência prática de onde foi aplicado todo o seu foco e a sua intenção. É basicamente isso que eu estou falando. A qualidade daquilo que você alimenta na sua mente, ela expande, influencia suas crenças, influencia seu comportamento e o seu comportamento influencia os seus resultados. Eu conheço muitas pessoas que são negativas, são pessoas que eventualmente vivenciaram alguma situação de dor traumática, pessoas que às vezes tiveram uma educação tóxica e não conseguiram se libertar ainda disso. E aí essas pessoas, elas materializam nas suas vidas constantemente a consequência do medo e da insegurança. Elas deixam, por exemplo, de agir em favor de algo que seria bom para elas por causa do medo e da insegurança. Uma fantasia que elas criam aqui na mente delas que torna-se uma profecia autorrealizada, entende? Por exemplo, imagina uma pessoa que acabou de ser empregada, né? Estava desempregada, acabou de ser empregada, é um bom emprego, um bom salário, poxa vida, ela tem todos os motivos para ser grata, né? Para ser feliz, para estar alegre, mas de repente
ela se pega nesse turbilhão de pensamentos negativos que gera medo e insegurança. E aí ela começa a se questionar, será que eu vou conseguir entregar resultado mesmo? Caramba, é um salário alto. Porra, será que eu realmente vou satisfazer as expectativas do meu patrão? Nossa, será que eu dou conta? Será que eu sou capaz? E isso vai crescendo dentro dela, ao ponto de comprometer o comportamento dela, as ações dela, e evidentemente o que vai acabar acontecendo no fim de tudo? Ela vai acabar sendo realmente demitida, porque ao invés de comemorar e focar no que ela poderia fazer então para fazer valer a pena aquela oportunidade e tudo mais, ela está gastando energia dela com pensamentos, sentimentos negativos que não levam, que muitas vezes não tem coerência nenhuma e não leva a lugar algum. Aliás, leva ela para o fracasso. Vamos continuar aqui. A qualidade daquilo que se alimenta na mente determina também a qualidade daquilo que se nutre o seu próprio espírito. Uma vez que a pessoa é incapaz de enxergar as coisas boas ao seu redor, deixa-se levar por sentimentos de apatia pela vida, que passa a lhe ser pesada como um fardo. A cada dia, suas manhãs se tornam cinzas e sem sabor. Sua criatividade diminui e ela para de sonhar e de desejar crescer e evoluir assim como tem que ser. Veja o quanto é nocivo essa brincadeira de você ficar alimentando coisa ruim dentro de você, de você ficar dando ouvido a coisa ruim, a pensamento negativo da mídia, a pensamento negativo do seu pai, da sua mãe, do seu marido, do seu colega de trabalho. Veja o quão nocivo é. Isso pode se impregnar em você em um nível mais profundo, comprometendo a sua qualidade de vida. Veja só, a cada dia, uma vez que a pessoa é incapaz de enxergar as coisas boas ao seu redor, deixa-se levar por sentimentos de apatia pela vida. Sabe o que é isso? A sua vida para de ter sabor. Pare de ter sabor. Será que você já não está nessa situação? A sua vida, ela é flat? Nem boa e nem ruim, aquela coisa assim, sem sabor? Você já parou para pensar nisso? Aí ela fala assim, ó, a vida passa de ser pesada como um fardo, e cada uma das manhãs se tornam cinzas e sem sabor. Sua criatividade diminui e a pessoa para de sonhar. Claro, pessoal, claro que você para de sonhar. Se você já estabeleceu como uma crença os seus medos e inseguranças, e você não faz mais um filtro disso, você vive imbuído disso. E para uma pessoa que vive respirando medo e insegurança, como é que ela vai ter energia? Como é que ela vai ter fé? Fé de acreditar que é possível, de acreditar que determinado desejo é possível, de se permitir desejar. Não, ela não vai se permitir desejar, porque ela já tem pré-concebido dentro de si um resultado determinista, que é uma outra característica de pessoas negativas. Elas são extremamente deterministas. Quer dizer, negativamente deterministas. Você apresenta uma situação e logo para aquela situação uma pessoa negativa já apresenta um problema determinado. Ela só consegue enxergar para aquele problema. Não existe a possibilidade de algo dar certo. Não. Se existir 0,0000000000001 de algo dar errado, ela se apega a isso e fala, isso vai dar errado. E assim ela mina da vida dela todas as oportunidades, todas as possibilidades, e ela fica nesse casulo cinza, sem sabor, sem desejo, sem vontade, sem realização, da mesmice. Entende? Vamos continuar aqui. Para você saborear uma vida de realizações, precisa acreditar que merece e que é possível ter e alcançar tudo o que deseja. Suas convicções devem estar em concordância com a intenção realizadora que provê tudo para todos. A intenção realizadora, gente, são as ações, né? As ações promovidas a partir do seu querer. Essas são as intenções realizadoras, tá? É assim que homens e mulheres realizam feitos extraordinários. Eles acreditam em si mesmos e na providência que advém das suas ações. Para cada desafio encontram um aprendizado e utilizam um suposto momento ruim como trampolim para continuarem avançando.
Afinal, resultado é resultado. Quem qualifica como positivo ou negativo é você mesmo. Você pode gastar a sua energia e alimentar os demônios da sua mente ou buscar alternativas diversas de seguir para o êxito das suas realizações. Então, quer dizer, uma pessoa saudável, né, mentalmente saudável, coerente, ela vai sentir medo. Ela pode sentir medo, ok. Ela não é refém do medo dela e ela não vive em função do medo dela. Ela é coerente. Ela se permite fazer, se permite realizar, ela coloca a mão na massa. E cada uma das frustrações que ela vive nesse processo, ela encara, ela olha como uma oportunidade de aprendizado, porque de fato quando você faz algo que não dá certo, você descobriu uma maneira de fazer que não dá certo. Logo, você não vai repetir aquilo. Agora você vai pensar numa outra maneira diferente daquela que você havia pensado, que não deu certo. Você vai pensar numa outra maneira de dar certo. E se você fizer novamente e der errado, agora você tem duas maneiras que você tem certeza que não dá certo. Então, você tira o foco do problema, você tira o foco do medo, você tira o foco da insegurança e você começa a focar na oportunidade do aprendizado, do crescimento, da evolução e do quanto você está se lapidando, porque sucesso, no final das contas, é isso, né? É o processo que você vivencia para se lapidar, se transformar naquele que vai realizar o que você deseja. Por que isso? Então a gente já pode dizer com essa reflexão, até para encerrar, a gente já está mais de 10 minutos aqui falando, que a realização dos seus objetivos depende da sua transformação e evolução pessoal. E é claro que você vai vivenciar um processo árduo e possivelmente doloroso e que você vai errar, vai sentir medo e inseguranças, porque a pessoa de hoje é a pessoa que deseja chegar lá. E se ela deseja chegar lá, é porque ela ainda não esteve lá, ela não está lá. Ela vai ter que vivenciar um processo. E esse processo é o novo, é o desconhecido, tudo que a gente já falou no vídeo anterior. Então a pessoa ela precisa se permitir viver esse processo. E dentro desse processo, ela vai ser lapidada, porque esse é o significado da palavra processo dentro do sucesso na vida de cada um, seja lá o que cada um estabelece como sucesso. Independente do que eu estabeleço ou do que você estabelece como sucesso, tanto eu quanto você, nós vamos ter que passar por um processo. E ao passar por esse processo ele vai nos transformar, porque ele vai nos impactar. Positivo ou negativamente, ele vai nos impactar. E de alguma forma, ele vai nos transformar, vai expandir a nossa visão de mundo, o nosso saber, desenvolver melhor uma habilidade e, como consequência disso, aplicado ao longo de um tempo, com energia, com vontade, com determinação, com ousadia, com coragem, você obtém o sucesso. Tá bom? Então, esse aqui é o segundo tema do primeiro capítulo, medos e inseguranças, né? Aí aqui, para a gente encerrar, deixa eu ver. Se você optar pelos demônios mentais, certamente sucumbirá ao medo e à insegurança. Ficará travado na medida em que o tempo passa e perderá cada vez mais da sua energia realizadora, que são as suas ações. Mas, se por outro lado você decidir olhar para qualquer desafio de forma proativa e procurar um meio de aprendizado e superação, se fortalecerá de modo a transpor as suas dificuldades e se tornará uma pessoa maior e mais sábia que antes das adversidades encontradas. Tá bom? Então o que eu posso dizer desse capítulo para você é o seguinte: supere os seus medos, as suas inseguranças. Se você é uma pessoa negativa, comece a filtrar com coerência, com lógica, com razão. Às vezes os teus medos, as tuas inseguranças, a tua negatividade nada mais é do que bloqueios, traumas passados, coisas que já se foram. Então, toma consciência disso, dá um nome para isso, tabula isso e tira isso da sua mochila. Você não precisa carregar isso para o resto da sua vida. Seja lá o que você passou de ruim, já passou. Não quer dizer que vai se repetir. Olhe para os aprendizados que você obteve com essa situação que pode ter sido traumática na sua vida. E com essa lembrança, aprenda o que é útil e o resto descarte. Fique apenas com o aprendizado.
deixa o trauma para lá, descarte o trauma, descarte o medo. Pegue o aprendizado é ouro, ele vale. Se você aprendeu que isso dá errado, você não vai repetir, tá bom? Mas toda a emoção, todo o sentimento que te causou um trauma, que ficou no passado, já foi. Um exercício legal que você pode fazer, se você tem algo muito latente, muito forte, que te impede, que te trava, você relaxa, respira fundo, sozinho mesmo, e aí você relembra e vai lá no ponto que te marcou. E aí quando você estiver lembrando na sua mente, você vai e ressignifica. O que é ressignificar? Você olha para você ali e você dá um novo significado para aquela experiência. Se você sentiu medo, insegurança, pavor, um monte de coisa, você agora transforma isso em aprendizado. E você veja que você superou, a sua vida seguiu e tudo mais. Transforma isso em aprendizado. Muda a forma de você olhar, lembrando. Porque o nosso cérebro ele não é capaz de distinguir o que é real do que é imaginário. Então, quando você vai na sua memória traumática, você revive aquilo, você pode até sentir no seu corpo o que você sentiu quando você passou pelo que você passou. Mas daí, se você ressignificar, trazer um novo valor para essa experiência de aprendizado, de superação, né? Isso vai ter gradativamente menos força de interferência no teu presente, tá? Então, se liga nisso. A gente vive no aqui e agora. A gente não pode deixar o que passou interferir no aqui e agora. Ou construir um futuro baseado no que passou. Somente baseado no que passou. Porque senão eu começo a criar leis de compensação, sabe? E isso também não é legal. Mas isso deixa para um outro vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para você esse bate-papo. E no próximo tema a gente vai falar sobre, aqui ó, experimente mais a vida, tá bom? Então vejo você no próximo vídeo e até lá!